Bom, pessoal, boa noite oficial, né? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Regina Monge e eu sou fundadora do Neurobranding Lab. E hoje é uma data especial porque a gente está indo para a 10ª edição. E nessa 10ª edição a gente está testando várias coisas, inclusive a gente mudou a ferramenta, mudou a divulgação, né? Então, são muitos testes. Mas, para comemorar, né, essa 10ª edição, a gente trouxe um convidado muito, muito especial, que é o Marco Lauria, e ele é consultor e membro da i2AI, e a gente vai trazer um tema de branding com inteligência artificial. E devido ao tema, devido à importância do tema, devido, né, a ser algo novo aqui para nós, e eu não sei em relação a vocês, a gente vai fazer também uma mecânica um pouquinho diferente. Então, a gente vai dar os recadinhos padrões aqui, e depois a gente vai dar a palavra para o Marco, que vai fazer uma apresentação de uns 30 minutos, e depois a gente vai abrir para um debate. Então, eu peço a vocês, né, que vão anotando as perguntas ou coloquem no chat, a gente vai organizando essas perguntas, mas depois também a gente vai abrir o microfone aí de uma forma democrática para que a gente consiga responder e gerar meio que um debate. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, uma coisa super importante, né, para quem acompanha a gente aqui nos talks, é que a gente cria uma planilha de networking, que network é fantástico, e às vezes, mesmo entre vocês podem trocar, tá? Então, essa planilha de network, o Gesiel vai colocar aqui no grupo o link para vocês, e mais importante ainda, que quem quiser certificado desse talk, porque muitos pedem certificado de participação, tem que colocar o nome ali na planilha, colocar a opção que sim, que quer o certificado, e o nome, como quer que saia no certificado, tá bom, pessoal? E quem quiser marcar a gente nas redes sociais é @neurobrandinglab. Bom, dito isso, eu quero agora, né, dar a palavra para o Marco Lauria, que ele se apresente um pouquinho e que possa compartilhar, e deixo com você aí os próximos 30 minutos, Marcos. E gratidão por ter aceito esse convite conosco, viu? Obrigado, Regina. Obrigado, eu vou compartilhar minha tela aqui. E como você comentou, a gente faz uma dinâmica um pouquinho diferente, onde eu vou dar alguns elementos que eu acho que ajudam depois a gente bater um papo depois, tá? Aqui tem meu endereço de e-mail da i2AI, tá meu LinkedIn, para quem quiser entrar e quiser um contato depois. Eu trabalhei muitos anos na IBM, minha carreira, eu trabalhei inicialmente na UFRJ, na Federal do Rio, quando eu fiz o mestrado, e depois eu fui para a IBM e passei 31 anos na IBM. E os últimos 4 anos eu fui responsável pela unidade de Watson, chamava Cognitive Solutions, que foi a unidade que trouxe inteligência artificial para a América Latina. Eu tive essa responsabilidade para a América Latina, tá? Além da tecnologia, meus hobbies são o ciclismo e a fotografia, que são 2 hobbies que eu já pratico aí há mais de 30 anos, são 2 coisas que eu me interesso e dividem meu tempo, tá? Eu fiz aqui um desenho, pessoal, e a ideia nesses próximos 30 minutos é eu falar um pouquinho de como a inteligência artificial pode ajudar no estabelecimento de uma brand, no relacionamento com o cliente. E esse gráfico aqui, esse desenho do lado direito, mostra um pouco isso, tá? É um caminho bidirecional. Você vai coletar informações dos clientes e vai interagir com eles. Tem várias coisas que dá para fazer com isso, mas no centro de tudo está entender o perfil do consumidor, e existem ferramentas para fazer isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Uma vez que você entenda o perfil do consumidor, você customiza todo tipo de comunicação que você vai fazer com ele, você comunica as ofertas, o que você vai... Toda interação você tem condição de customizar a partir do conhecimento desse perfil. Obviamente, o objetivo disso é aumentar o engajamento e melhorar a fidelização, né? Diminuir o churn, então, mas tudo passa desse entendimento, dessa segmentação, agora microsegmentação do perfil do consumidor, tá? Eu vou dividir aqui o nosso bate-papo em 3 pedaços. Primeiro eu vou começar com a parte de fora e depois eu vou para o mais complexo, eu vou para a parte de dentro. Então vamos falar primeiro de relacionamento com o cliente e automação do atendimento, tá? E aqui é importante porque hoje a gente fala muito das empresas terem uma estratégia multicanal, né?
você interage com os clientes de várias formas. Tem toda a mídia, as redes sociais, então você tem múltiplas interações e é importante que tenha uma consistência nessa interação com o cliente. Então, eu vou começar falando de uma empresa, eu acho que todo mundo conhece a Magazine Luiza. Eu coloquei um chart aqui que é uma curiosidade para quem não conhece. A Magazine Luiza é um caso de sucesso aí pela transformação que ela fez desde que o Frederico assumiu aí como CEO. Ela fez uma transformação enorme. Eu peguei um gráfico aqui hoje, Luiz, ele é uma das empresas, já aí o mercado, as empresas de varejo tiveram uma valorização enorme na pandemia por conta aí da expansão do comércio eletrônico. A ação da Magazine Luiza hoje estava valendo R$26. E se a gente fizer uma avaliação de 2017 para hoje, nos 3 últimos anos, se você tivesse colocado R$100 mil na Magazine Luiza, hoje você teria 6,3 milhões de reais. A valorização não está errada aqui, é de 6.576%. Então é um caso aí de sucesso que é muito comentado. Eu peguei um outro chart aqui, uma curiosidade, se em 2015, aquele meu chart começava em 2017, mas na verdade o fundo do poço, as ações mais baixas foi em 2015, foi quando eles começaram o processo de transformação digital. Se você tivesse, em vez de comprar um iPhone que custava R$4.600, colocado esse dinheiro nas ações MGLU3 e a ação da Magazine Luiza, investido os mesmos R$4.600, em 2019 você teria R$1.041.000. O seu iPhone 6 estaria valendo R$1.600, mas é só para ter uma ideia da valorização. E o que eles fizeram, entre outras coisas, que é tão especial, tá? E primeiro eu vou falar um pouquinho da interação com clientes. Na verdade, esse é um dos casos que foi trabalhado pela IBM, toda a parte de social media deles usa o Watson, que é uma das ferramentas de inteligência artificial, é a ferramenta da IBM. Para ter uma ideia, já tem mais de 1 milhão de atendimentos por mês feitos através da plataforma digital. E aqui a gente vai dar uma ideia do que você consegue fazer. Tá? Então, por exemplo, o WhatsApp hoje, você consegue acompanhar a confirmação de pagamento, emissão da nota fiscal, saber o momento da entrega, todo esse tipo de informação que você tinha que ligar, você tinha que pesquisar, mandar e-mail para saber. Hoje você tem condições de saber isso tudo, acompanhar o status do seu pedido por WhatsApp, tá? Usando um assistente digital. Obviamente não tem alguém lá para responder o WhatsApp, isso é uma resposta feita de forma automática, tá? Quando a gente fala de consistência nos múltiplos canais, essa aqui é a página da Magalu no Facebook. E vocês vão notar uma consistência na mensagem, na informação, nesse uso do avatar aqui da Magalu, né? Algumas coisas chamam a atenção aqui, ó. Tem 14.300.000 pessoas seguindo isso aqui no Facebook quando eu tirei essa foto, tá? E integrado, você consegue interagir com eles também pelo Facebook Messenger. Então, não só pelo WhatsApp, mas lembra que a gente está falando de relacionamento com o cliente, vocês conseguem interagir com eles pelo Messenger do Facebook, tá? Vocês vão olhar aqui, esse aqui é o perfil deles do Twitter, também mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Vocês começam a ver aqui algumas coisas que chamam a atenção, né? Obviamente, isso aqui é uma espécie de um bot. Essa pessoa não existe, essa interação nesses múltiplos canais ela é feita por um bot. Como se fosse um robô que usa inteligência artificial. Embora aqui ele diz, eu não sou um robô, não sou uma boneca, mas chama a atenção como eles personificam esse robô, né? Porque olha o que é 10 coisas sobre mim aqui. A primeira, já estive no Tinder dando match com homens e mulheres. Isso é um bot, né? Isso aqui é uma personificação do bot. Mesmo sendo virtual, eu queimo bolos e acabei de terminar a série N with E, inclusive cadê a renovação? Então vocês veem que é uma ferramenta de interação, mas eles personificam essa ferramenta e isso fica claro nas múltiplas mensagens deles, tá? Então, isso aqui é o Twitter.
Aqui vocês têm no Instagram e vocês veem o conceito como é de criar uma interação, né? Porque você olha aqui no lado direito, o avatar, não sei nem como chamar isso aqui, está colocando papel de parede e, na verdade, tem uma série de links se você quiser comprar esses produtos, né? Se vocês olharem aqui embaixo, tem um negócio que não é trivial, mas é quantas coisas novas você já fez na quarentena. Eu mesmo aprendi a fazer um upgrade da memória RAM do meu notebook. E, obviamente, por trás disso tudo está você vender produtos, tá? Quem acompanha a transformação, o Magazine Luiza deixou de ser uma loja que vendia só os produtos deles para se tornar um portal que vende produtos de todo mundo, né? Então, hoje você consegue comprar no Magazine Luiza, assim como você consegue comprar no Mercado Livre, produtos de terceiro, e eles fazem o papel desse portal. Então, eles conseguem, com isso, rentabilizar um número muito maior de produtos do que tinha simplesmente quando era loja. Tá? Se vocês olharem aqui embaixo, ainda nessa de personificar as coisas, vocês vão ver que tem uma foto que lembra muito o avatar lá da, da Magalu, né? Então, e de novo, fica uma confusão um pouco o que é, ou se é real ou não é real essa coisa, mas você vê uma mensagem consistente, explorada em todos os canais, com um grande volume de assinantes em todos os canais, da ordem de milhões, e um relacionamento que é muito mais amplo de venda de produtos. Tá? Esse é o canal do YouTube. Nota aqui novamente 2,3 milhões de inscritos. Vê aquilo que eu comentei, como não é só um canal de vendas, né? Fake news, como descobrir se uma notícia é falsa, como denunciar notícias falsas, melhores aplicativos e sites para se informar e combater aqui o coronavírus. Você vê uma busca de estabelecer um relacionamento, que não é só um relacionamento de venda aqui, né? É um negócio complexo. E acaba acontecendo coisas como essa, né? Isso aqui é uma reportagem real de 2018. Ó. Assistente virtual do Magazine Luiza reclama de assédio sexual dos internautas. Talvez tenha ido longe demais a personificação das coisas, mas vocês veem aqui, eram piadas e elogios comportados, mas a turma exagerou e partiu para a baixaria. Então, esse é o canal dela do Instagram também, o canal da Magalu, né, do Instagram, também usando as mídias sociais para essa promoção. Então, o primeiro ponto é esse. Você hoje é importante você ter esse relacionamento. Você não conseguiria isso de uma forma uniforme se isso não fosse feita por bot, de uma forma automatizada. Não tem pessoas por trás para responder esses milhões de WhatsApp e tudo mais. E eu vou falar agora um pouquinho das ferramentas que você pode usar para aquele centro ali do chat, né? Para traçar o perfil do consumidor e, obviamente, com isso, tentar aumentar o engajamento e aumentar a fidelização. Tá? Então, vou falar um pouquinho de análise do sentimento e como é que você pode traçar esse perfil do consumidor. Isso aqui é um API, eu não vou entrar em aspectos técnicos, mas é um pedaço de código que está escrito que você pode aproveitar, incorporar no seu programa. É uma das APIs do Watson. E o que vocês estão vendo aqui é como se fosse um robozinho que ele percebe, naquilo que está escrito, ele percebe as emoções, por isso chama Tone Analyzer. Tá? Esse texto está em inglês, mas você pode fazer essa conversão e perceber as emoções em português. Então, você olha ali do lado direito, por exemplo, quando eu falo anger, né, quando eu estou buscando raiva, ele detecta numa escala ali de 0 a 1 frases onde ele detetou esse sentimento, né? Esses emojis nesse telefone são estúpidos. Esse telefone não tem uso nenhum e é um desperdício de dinheiro. Então, não foi uma pessoa que fez isso. Você vê que tem um vermelhinho mais forte nuns e mais fraco no outros, porque ele coloca numa escala realmente de 0 a 1. Embaixo você tem confident, e ele também está olhando aqui, só que agora é um aspecto positivo. Esse telefone é o pior telefone que eu já tive na minha vida. Então, isso aqui são ferramentas que permitem automatizar isso. Há um tempo atrás,
quando você não tinha essa inteligência, e isso é feito por inteligência artificial, você precisaria de pessoas para estar analisando essas comunicações. Agora, você imagina, quando você tem milhões, 15 milhões de pessoas interagindo por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, você teria que ter um time enorme de gente para fazer isso. Com isso aqui, você consegue avaliar, analisar todo tipo de interação que essas pessoas estão fazendo e você vê a emoção que está nessas pessoas. Aqui tem analytical, confident, medo. Então, tem uma série, isso é feito por um dos algoritmos. Tá? Depois a gente pode bater um papo sobre isso. Eu vou falar um pouquinho aqui de tecnologias de persuasão, e tem que tomar cuidado, tudo pode ser usado no bom sentido ou no mau sentido. E existe um laboratório, existia de uma das grandes universidades americanas, de Stanford, chama Stanford Persuasive Technology Lab. E embora a gente fale de inteligência artificial, parece uma coisa muito nova, mas esse laboratório foi criado, na verdade, em 97. Tá? Então, isso aqui, há mais de 30 anos, se estudava tecnologias de persuasão. Não é um tema novo, tem livros aqui antigos, teve uma conferência sobre persuasão aqui recentemente, em 2020, então vocês veem que são coisas antigas. E hoje se diz que os algoritmos podem mapear, baseado nas interações, naquilo que você clica nos teus sites, aquilo que você pesquisa no Google, baseado nessas suas interações, com 80% de precisão, gênero, idade, formação, etnia, algumas coisas mais assustadoras, né? Desvio de personalidade, orientação sexual, orientação política e religiosa, doenças e uso de substâncias. Tá? É óbvio que quanto mais interações vocês tiverem, maior é a precisão. Isso aqui pode chegar a 95%. Então, daí uma preocupação com relação à privacidade, mas o fato é que hoje tudo é registrado, cada interação que você faz, cada interação nas redes sociais, na navegação, nas suas buscas, isso ele é acompanhado e permite avaliar a sua personalidade em cima desses Big Five, né? Existe todo um estudo em cima desses 5 parâmetros. Eu vou mostrar aqui também. Esse é uma outra API. Como eu expliquei, é uma coisa que você pode colocar no código, você pode usar isso, já está pronto. Chama Personality Insights, era uma API do Watson. Outros fornecedores têm coisas similares, tá? Essas duas que eu estou mostrando são da IBM, mas na verdade Amazon, Google, Microsoft, todos eles têm APIs usando inteligência artificial. Isso aqui é uma API que permite mapear a personalidade de uma pessoa em cima de 64 parâmetros, baseado em textos que essa pessoa tem escrito. Pode ser um texto que ela publicou, pode ser interações nas redes sociais. Aqui, por exemplo, está analisando a personalidade da Oprah. É uma análise forte, aqui eles chamam Very Strong Analysis, baseada em 15 mil palavras. Normalmente, mais de 3, 4 mil palavras, você já tem uma análise forte. E aparece aqui, ó, You are likely to be influenced by family when making... Ser influenciada pela família quando tomando decisões de produto. Gostar de música latina. Considerar começar um negócio nos próximos anos. E você provavelmente não vai preferir usar o cartão de crédito quando comprar, gostar de filmes documentários. Agora, como é que uma API chegou a essa conclusão? Lendo um texto que não tem nada a ver com isso. No texto não está a resposta dessas perguntas. E mapear aqui do lado direito você tem o Sunburst Visualization, uma visualização como se fosse um sol, das 5 características, e ela faz um rating ali de 0 a 100%, e fala também de como é a melhor forma de você interagir com essas pessoas. Tem pessoas que elas são mais emocionais, então você deve interagir de uma determinada forma. Outras são mais analíticas, precisam de informação de uma forma mais direta, mais gráfica. Então, isso aqui permite você customizar a interação que você vai ter com essas pessoas. Tá? Dentro daquele de dar informação, para quem acompanha, eu gosto muito do Yuval Noah Harari,
Eu li os 3 livros dele, eu fiz um curso com ele há 8 anos atrás no Coursera, quando ele era muito pouco conhecido, e uma das coisas que ele fala é a preocupação com o algoritmo conhecer você melhor que você mesmo. Se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo muito legal sobre esse assunto, que é esse aqui. Ele diz, você corre o risco de você descobrir coisas e o algoritmo falar sem que você mesmo soubesse. E ele diz, provavelmente, ele seria informado da opção sexual dele. Ele é homossexual, mas ele diz que ele não descobriu isso até, sei lá, acho que 20 anos. E provavelmente, se isso acontecesse hoje, ele tomaria conhecimento disso por um algoritmo e ele reflete o que isso representaria para ele, uma coisa assim tão relevante que você descobrisse isso de uma outra forma. Então, ele até faz uma provocação, mas ele tem umas coisas muito legais sobre isso. Tá? Uma vez que você conhece o cliente, né, você traçou o perfil e você consegue detectar o tom das mensagens, você pode fazer recomendações. Eu acho que todos conhecem esses sites que estão aqui, né, Spotify, Netflix, HBO, Facebook. E o que eles têm em comum é exatamente que todos eles têm algoritmos de recomendação. Então, quando você está assistindo lá no YouTube, ele está te sugerindo outras coisas para você ver baseado naquilo que você assistiu. O Netflix, baseado nas séries que você viu, está te recomendando alguma coisa, o HBO Go, o Amazon Prime. O Twitter escolhe as notícias que você vai ver e o Facebook aquilo que ele vai te mostrar. E o Spotify, as músicas que você... Então, embora talvez nem todos percebam, mas o fato é que a gente vive numa bolha, e é uma bolha ditada pelos algoritmos. Tá? Você tem que tomar cuidado para você não ficar... E isso aumenta a polarização, porque aumenta essa sensação da bolha. Você ter acesso a notícias que reforçam o seu bias e tem um problema com isso. E, na verdade, isso vai num nível de sofisticação que não sei se todos já viram, mas a Netflix, por exemplo, ela, na chamada dos filmes, ela produz. Aqui é o mesmo filme, Stranger Things, ela produziu vários clipes e, dependendo da personalidade da pessoa que ela conhece, pelos filmes que ela assiste, ela vai recomendar, vai aparecer lá na tua telinha uma dessas imagens, ou seja, a imagem que eu vejo e a imagem que você vê não é necessariamente a mesma, embora o filme ainda seja o mesmo, mas a chamada não é. E aqui tem, por exemplo, um estudo que com esse filme aqui, Good Will Hunting, para uma pessoa de um determinado profile, foi apresentar, e uma imagem tem um tom mais de comédia e uma outra um tom de romance. Vocês veem que essa da esquerda é meio de romance, apela para um tipo de pessoa, a outra é um tom de comédia, e você vê que tem scores diferentes, ou seja, aquela pessoa que tem uma determinada inclinação, ela responde diferente em função da imagem que foi apresentada, ou ninguém se daria o trabalho de criar esse monte de imagens diferentes. Note que algumas são bem diferentes, né? Tem uma meio de terror aqui embaixo, que aparece só um nariz meio sangrando, são imagens de um mesmo filme, uma outra meia no escuro ali do lado direito, são imagens diferentes por esse propósito. Tá? Existem ferramentas que podem te ajudar a vender as coisas, então, quando você vê um objeto, você pode pedir para procurar na internet. Isso aqui é um feature que o Pinterest tem já há bastante tempo e ela vai procurar outras lojas que vendem esse objeto, então você pode usar isso aqui para vender. Existe uma API da Microsoft aqui comentando, onde você entra com uma imagem e ela consegue pesquisar na internet, por exemplo, uma cadeira similar a essa. Ela foi aqui e buscou outras cadeiras. Notem que o benefício disso, as pessoas poderiam fazer isso, mas como é que você pesquisaria na internet milhões de sites, esse tipo de coisa, né? Então, quando você usa elementos de inteligência artificial, você aumenta muito o alcance do que você consegue fazer com isso aqui. E um pouco do que eu falei, né? E eu acho que é uma das responsabilidades das pessoas como gerente de marca, né? Brand manager. Eu, durante um tempo, eu tive essa responsabilidade da IBM. É o que você vai fazer com isso, né?
nós procuramos sempre mostrar um pouco o que o algoritmo pode fazer e lembrar um pouco questões de ética. Existe muito debate sobre isso hoje, tá? Inclusive sobre esse binge watching. A gente trabalha num modelo de internet, um modelo gratuito, onde você é o produto, nós somos o produto, né? E ter a atenção pelo maior tempo possível é o objetivo. Daí que o YouTube, o Facebook, eles vão mostrar coisas que te mantenham engajado o mais tempo possível. Não necessariamente essas coisas são aquilo que te faz bem, né? Isso pode significar para uma pessoa que já tem uma tendência a drogas, de que ele vai mostrar alguma coisa mais forte ainda, uma droga mais forte. Uma pessoa que tem a tendência a jogo, uma propaganda, um negócio sobre Las Vegas, um adolescente que está procurando sobre dieta, alguma coisa sobre anorexia. Então, é importante saber usar essas ferramentas. O fato de você conseguir fazer um profile da pessoa e customizar essa informação e essa interação, acho que aumenta ainda mais a responsabilidade de que você faça isso de uma forma ética, tá? E para quem quer ir mais nesse assunto, tem um filme que aborda bem isso, que é o Dilema das Redes, está disponível no Netflix, eu não sei se todos já viram, mas ele fala um pouco disso, um pouco do que todas essas ferramentas e a transformação que isso tudo está acontecendo, tá? Então, para fechar, eu vou parar de compartilhar a tela, mas eu achei que era importante, Regina e time, era falar um pouquinho disso. É importante você ter uma visão do que dá para fazer com a ferramenta, e tem muita coisa que a gente consegue fazer com as ferramentas hoje. Quando você fala de customer profiling, de você fazer uma oferta segmentada para múltiplos públicos. Antes você assistia lá o que estava no jornal, na TV, era uma mensagem para todo mundo. Hoje você tem a condição de ter 10 mensagens, 100 mensagens, 1000 mensagens para esse público diferente. Aí eu abro aí um pouco para a gente bater uma bola e trocar uma ideia e responder as perguntas de vocês sobre esse assunto, tá? Obrigado, Marco. Bom, pessoal, para quem chegou, né, no decorrer, a gente fez um talk hoje um pouquinho diferente, com a apresentação inicial do Marco, e a gente abre agora para perguntas, para um debate, enfim. Então, eu vou começar, Marco, mas para incentivar as pessoas aí também, eu vi que o Bruno chegou, enfim. Né, assim, no meu início em IA e com essa aproximação da ITO AI, eu entendo que, assim, não há volta esse universo e teremos que, toda empresa em algum momento, talvez ela vá precisar, ela vai usar, né, talvez seja essa palavra, inteligência artificial. Hoje, a gente vê, por exemplo, grandes empresas já utilizando, e a minha pergunta é assim, na velocidade que tudo isso caminha, né? Como é que você vê hoje as empresas? Elas estão efetivamente já buscando isso, ou você que está na entidade, ou você vê ainda na área de marketing, na área de branding, muitas oportunidades? Como é que você enxerga, assim, não sei se você consegue nos dar uma resposta, assim, de cenários, possibilidades do uso, né, da inteligência artificial para marcas, para gestão de marca, para marketing? Como é que você pontua isso? Aqui, primeiro, um ponto que eu acho legal, Regina, você comentou as grandes empresas, mas não é uma tecnologia que ela está restrita às grandes empresas. Tá? A forma como isso é oferecido, e é oferecido como serviços, aquilo que eu comentei como API, significa que se você quisesse usar isso na sua empresa, você não precisaria comprar um hardware que eu digo, um computador dedicado lá, instalar todos os softwares, você paga isso como um serviço. Um uso daquele API custa centavos, 1 centavo, 2 centavos. Então, se você quisesse, na sua empresa, usar uma coisa para traçar um profile dos seus clientes, você não precisaria investir uma fortuna em equipamentos e levar meses para instalar isso. Se você usar aquele pedacinho do código que está pronto e tal,
Você vai pagar, por exemplo, 2 centavos, 3 centavos, cada vez que você fizer aquilo, ou traçar a personalidade, ou usar o Tone Analyze. Então, ele é bem razoável para qualquer um usar. E muito rápido de você fazer. Tá? Então, durante o tempo que eu fiquei na IBM cuidando disso, foram mais de 3 anos na frente dessa área de Cognitive Solutions, nós tivemos mais de 1.000 engajamentos, nós tínhamos mais de 300 clientes de referência desse, e eram empresas de todos os tamanhos. Tá? Tinha empresa bem pequenininha, então eu não queria que ficasse com a impressão de que hoje só usa inteligência artificial grandes empresas. Não existe barreira nenhuma e qualquer um em casa pode fazer isso e pode usar isso se tiver um mínimo de conhecimento sem gastar muito dinheiro. Tá? E é uma dessas tecnologias onde você vê sendo usado para tudo. Né? Então, tem relacionamento com clientes, que a gente viu muito. Chatbots hoje é uma coisa pervasiva. Tem empresas que há um tempo atrás tinham 25.000, 30.000 funcionários cuidando da área de call center. Você pega uma empresa de telefonia, que são as que normalmente são grandes empresas de comunicações, as empresas têm departamentos de call centers que são prédios inteiros. E na verdade, é um serviço ruim. Quem interagiu com essas empresas aí para tentar cancelar alguma coisa tem uma experiência que certamente não é das melhores, né? E não porque é uma interação com um humano. As pessoas até gostam de interagir com humanos, mas porque é uma interação com uma pessoa que não tem delegação para tomar decisão nenhuma. Tudo que você pede para fazer, ela não consegue fazer, tem que transferir para alguma outra pessoa. Não tem sistema suportando ela. Então, você tem um serviço que nos últimos 10 dias ele caiu 15 vezes, você liga para reclamar disso, a pessoa que está interagindo contigo não tem uma tela que mostra que esse é um usuário que tem problema, que o serviço caiu 15 vezes. Então, quando você automatiza esses processos e você coloca um chatbot, o chatbot tem acesso às informações, você não fica 15 minutos esperando na fila ali para ser atendido. Então é muito usado em termos que afetam a imagem de uma empresa. Ninguém quer se relacionar com uma empresa onde você, para falar com ele, vai ter que esperar 10 minutos na fila e trocar de atendente 3 vezes e não vai ter teu problema resolvido. É muito mais eficiente, aumenta muito mais essa fidelização se você puder, através de um WhatsApp, saber quando seu produto vai chegar, aquilo que você comprou, fazer uma reclamação. Então, é uma coisa sem volta. E eu diria, não é restrito. A Magazine Luiza é uma grande empresa, mas não é restrita a uma grande empresa. A tecnologia ela é acessível a qualquer um e você pode colocar na sua empresinha de 1 funcionário, 2 funcionários. Você pode... Então, acho que a primeira coisa é desmistificar, né, que a AI é mais acessível do que essa imagem que a gente tem, que não é, né? Acho que esse é um ponto importante que você trouxe. O segundo ponto é que a gente também tem percebido essa aproximação com a entidade, aonde a gente pode, né, trazer as empresas para olhar para isso e entender o que ela pode fazer, né, dentro dessa transformação digital de acordo com o seu modelo de negócio. Entendendo que também, assim, é um universo grande dessa tecnologia e que a gente tem que começar a fazer vamos dizer assim, fazer um projeto talvez pouco a pouco, né, e ir desenvolvendo e não querer achar que a gente vai, né, que aí que a gente vai utilizar várias coisas ao mesmo tempo. Acho que a gente tem que começar a olhar isso também pouco a pouco, né? Nós recomendamos você fazer um roadmap de inovação, de transformação, onde você não faz isso de uma vez, você vai galgando esses passos. Nós até desenvolvemos um e-book lá na associação que fala um pouquinho de onde você pode usar a inteligência artificial, quais são os principais casos de uso e como é que você monta um primeiro projeto, como é que você pode escolher um projeto piloto lá para começar essa jornada. Um negócio legal, Regina, que é um caminho sem volta e a vantagem competitiva que isso traz é muito grande. Então, quem não embarcar nessa corre o risco de ficar muito para trás. E não é preciso anos, pode ser meses, pode ser... Então, existe uma coisa que chama um ciclo virtuoso de AI,
Se você pegar, hoje a gente tem empresas que elas são líderes porque elas possuem dados e elas oferecem um serviço melhor e elas se tornam cada vez mais líderes e acaba gerando uns monopólios, né? E é difícil você quebrar esses monopólios. Você pensa no Waze, que todo mundo usa e tem inteligência artificial por trás, o que te recomenda lá a rota que você vai fazer tem inteligência artificial baseado na informação que cada usuário está passando da sua posição e com isso ele sabe onde está engarrafado ou não. Você não precisa dizer para ele, olha, estou aqui na Brigadeiro Faria Lima e está engarrafado. Ele está vendo o seu sinal de celular e de mais 1000 pessoas que estão ali do seu lado e ele sabe que aquela rua não está andando, porque você manda essa informação para ele a cada, sei lá, tantos segundos. Então, qual é a dificuldade de aparecer um competidor? Não é que o algoritmo é dificílimo de ser replicado e ninguém vai fazer. É que a vantagem do algoritmo é exatamente ter o número de usuários que ele tem e oferecer o serviço. Você não conseguiria oferecer esse serviço com 100 usuários. Então, é muito difícil aparecer um competidor porque acaba que o asset vira a quantidade de pessoas. Você vê hoje as startups brigando ali para ganhar market share, mesmo que perca dinheiro por um bom tempo. E, na verdade, os investidores colocando dinheiro lá, venture capital, a empresa perde dinheiro e continua investindo e perde mais, porque ela está buscando exatamente conquistar esse mercado. O modelo econômico ele vai fechar em algum momento ali para frente. Então, o recado que eu daria não dá para não considerar fazer. Ou corre o risco de ser tarde demais quando você for fazer, porque o seu concorrente provavelmente vai estar fazendo isso. Tá? A gente falou da Magazine Luiza, mas se for olhar lá, como um portal eletrônico, não só vendendo os produtos que vendia na loja, hoje vende muito mais coisa na Magazine Luiza, mas o mesmo aconteceu com a Americanas.com. Entra na Americanas.com e você compra pneu, você compra... vê o Mercado Livre, que teve uma mega valorização, olha Via Varejo. Então, várias empresas foram por esse caminho. Da mesma forma como eles têm uma história positiva para contar e tem muito do uso de tecnologia e muito do uso de inteligência artificial por trás daquilo, se eles não tivessem usado, a história era outra, acabou. Porque com toda essa pandemia, as lojas fechadas não teria sobrevivido. Então, não é uma coisa que é opcional e eu diria as pessoas não têm muito tempo para pensar em usar isso ou não, porque vai ficar para trás se não usar. Então, e a velocidade com que as coisas acontecem hoje é muito rápida. Então, corre o risco de uma Kodak levou anos para desaparecer, mas uma empresa dessa hoje leva meses, não leva anos mais. Né? Esse é um ponto importante que você trouxe, né? A velocidade com que isso acontece e você, como empresa, né, independente do seu porte, você olhar para isso e você achar que você tem muito tempo, né? E, na verdade, assim, hoje é mais assim, a gente correr contra esse tempo que está cada vez mais pressão e aceleração. Acho que às vezes a gente não se dá conta da velocidade da transformação que está na nossa volta, né? Sei lá, 3 anos atrás, eu conheci os motoristas de táxi do ponto que tinha em frente ao meu apartamento. Aliás, boa parte das coisas eu fazia com eles. Sumiu, o ponto está lá, está vazio. Nunca vi um carro parado ali no ponto. Aliás, não tem banca de jornal mais na rua, não tem orelhão, não tem... E não é que foi 10 anos atrás. Sei lá, 2, 3 anos atrás eu pegava táxi. Hoje, o táxi você pega na rua. Se você tiver sem o celular e acabar a bateria, você ferrou. Você não consegue pegar mais o carro, porque você não acena para ninguém. Se você acenar, o carro não vai parar, porque ele está ali indo para uma outra corrida. Levou 10 anos para isso acontecer. Eu me lembro uma vez o motorista falando que pagou, sei lá, R$200 mil para ter um ponto no aeroporto. Então, alguém pagava para isso. Em Nova York era caríssimo o medalhon. Olha o que o Uber fez com a indústria e o 99 táxi, obviamente. E não levou 10 anos, levou muito pouco tempo. Então, as coisas acontecem com uma velocidade muito grande e às vezes as pessoas ficam preocupadas, como isso vai impactar a inteligência artificial, o futuro da minha profissão, que é uma outra consideração. Você tem que estar pensando nisso. Você tem que olhar não só como a empresa vai usar a AI para se tornar mais competitiva, mas da mesma forma, o que eu, funcionário, eu, pessoa
física, não uma pessoa jurídica ali, deveria estar fazendo para usar melhor essa tecnologia de forma que eu vou garantir minha empregabilidade. Se a minha profissão vai mudar, a profissão de um médico, de um advogado vai mudar, como eu me beneficio do uso dessa inteligência artificial para que daqui a 2, 3 anos eu tenha emprego, né? Então, que é uma coisa importante das pessoas estarem olhando, né? O Miro, acho que tem uma pergunta aí, Miro. Você abriu Eu o tenho. microfone? Não, Então, vai já que lá. você falou de pessoa física, Lauria, amigos meus que me perguntam esse tipo de coisa. Gente que não é ligada à área de tecnologia. O que ele faz para começar a se aproximar de inteligência artificial? Porque está meio que comoditizando. Você precisa conhecer pelo menos a interação com IA para você seguir bem na sua carreira. Pensa numa pessoa fora de TI, por onde ela começa? Na verdade, a inteligência artificial vai impactar todo mundo, independente da área que elas trabalham. Tá? E a gente, na associação, procura mostrar um pouco isso, né? Mostrar para os médicos. O médico tem uma preocupação: o que vai ser do futuro da minha profissão? Vai acabar a profissão do médico? Claro que não. Mas coisas que hoje eles fazem vão ser feitas de forma diferente. Vai acabar o advogado? Então é importante que as pessoas elas estejam atentas a isso para ver que transformação está acontecendo. Hoje tem muito material disponível e a gente na associação faz uma curadoria desse material. Por exemplo, TEDs, tem mais de 100 TEDs que falam sobre inteligência artificial, mas assim, nos mais diferentes casos de uso. Quais são as profissões mais afetadas, quais são as transformações que devem acontecer na sociedade e tal. Se você for olhar vídeos no YouTube, e tem canais que produzem material muito legal, além, obviamente, da HVA, mas tem, você pode seguir. É uma informação bem mastigada já, não é uma formação técnica que vai dizer, não, você vai precisar saber Python, vai precisar programar. É uma coisa... Então, livros... nós na associação fazemos algumas recomendações de livros por tema. Então, o livro está curado, né? Inteligência artificial genérica. Você quer saber impacto nas profissões? Tem 5, 6 livros que você pode ler sobre isso. Você quer saber impacto na sociedade? Você quer impacto numa área específica? Medicina, por exemplo, e direito, que são duas que eu comentei, tem várias das coisas hoje que o algoritmo faz muito melhor. Se você for buscar jurisprudência de um caso examinando milhões de documentos, um algoritmo faz isso em segundos. Levaria dezenas de pessoas meses para fazer. Nós tínhamos um produto na época da IBM, Watson for Oncology, que era usado para o tratamento do câncer. Existia um estudo que mostrava que um médico, para ele se manter atualizado nas informações que saíam, novos tratamentos sobre câncer, novos procedimentos, ele precisaria gastar quase 5 dias inteiros por semana estudando. Então, ele não ia clinicar, porque ele ia passar 70% da semana dele estudando, enquanto o algoritmo está lá, sendo alimentado por todos os papers, todas as coisas. Então, quando um médico apresenta o cenário de um paciente para um auxiliar com inteligência artificial e ele recomenda, dá uma olhada nesse tratamento, o médico pode ir especificamente e ver por que ele está recomendando aquele tratamento, quais são as características que fez com que um algoritmo que tem acesso a milhões de tratamentos me recomendou esse para esse paciente. Aí ele estuda aquilo e ele toma a decisão. Mas todo o processo de busca, uma máquina faz isso muito melhor. Então, não é que a profissão ela vai acabar, mas a profissão vai se transformar. E respondendo à sua pergunta, nós na associação fazemos uma curadoria de material que é exatamente para isso. Eu tenho uma planilha com vídeos do YouTube tabulado por assunto e TEDs e livros, que é para quem quiser ir mais a fundo em qualquer desses temas. Tá? Muito bom, Marcos. Eu acho legal, né, Miro, o Gesiel colar aqui o link da entidade, o link do Insta, para o pessoal seguir, para o pessoal se aproximar. Nós nos associamos recentemente e a gente entende que tem muito aprendizado à frente e queremos cada vez mais adentrar aí nos comitês, Marco. E alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai aqui para os encerramentos. Eu não sei se o Bruno tem alguma pergunta. O Rodrigo colocou uma pergunta aqui no chat.
Boa noite, Marco. Tudo bem? Eu acabei jogando a pergunta aí, mas eu acho melhor eu falar. A minha pergunta ela é relacionada às pequenas empresas que estão tapando pendências nesse momento, né? Muito por conta da necessidade de transformação digital, que só foi percebida por uma grande parte dessas pequenas empresas quando chegou o Covid, né? Que trouxe essa necessidade e a gente está vivendo um momento onde tem muita gente ainda tapando buraco, né? Cobrindo pendências. E aí, eu venho da área de comunicação, a gente entende o quanto a inteligência artificial tem afetado diversas áreas. Os cases que você trouxe aqui da Magazine Luiza está diretamente relacionado também, né? A forma que a empresa tem se comunicado, conseguido personalizar isso para se comunicar com o público da maneira mais adequada. Quando a gente pensa em pequenas empresas, né, que ainda estão diante dessa realidade, quais são os caminhos que você orienta para que a gente, enquanto profissional de comunicação, consiga direcionar caminhos onde a gente possa apresentar as possibilidades que a inteligência artificial pode trazer para essa empresa, né? Levando em consideração que ela é pequena e que ela ainda está lá atrasada na questão da transformação digital, né? Levando em consideração esse contexto, quais seriam os caminhos, né? Rodrigo, acho que você colocou um ponto que é legal e eu só queria frisar que a nossa experiência aí com o Covid, ela está acelerando essa transformação digital, tá? Então, alguns dizem que esse 1 ano vai valer por 3, 4, 5 em relação à transformação que as empresas vão ter que passar. Acho que um exemplo isso é o que a gente viu do varejo, né? As empresas que sobreviveram, foram as que tiveram uma grande valorização, foram aquelas que tinham um comércio eletrônico e isso é um caminho meio sem volta. Quem comprou essas coisas de forma eletrônica provavelmente depois não vai voltar a comprar ela, porque você viu que é prático, isso funciona. Quem tinha medo lá de usar o cartão de crédito, se entregava, se não entregava, como é que eu reclamava, já cruzou essa ponte agora. Então, isso mostra que isso vai acelerar a velocidade da transformação, tá? Agora, um cuidado que eu tomaria, a gente tende a achar que as pequenas empresas elas estão em desvantagem. Não é sempre assim, né? Porque se por um lado, se a tecnologia custasse muito, eu diria que sim, era uma desvantagem para a pequena empresa, porque você ter que despender capital, colocar dinheiro, empatar dinheiro é uma coisa que mas não funciona assim. Como eu falei, você compra essas coisas como serviço. Você tendo acesso a profissionais, e esse é um dos problemas, tá? Existe uma escassez de profissionais nessa área, isso é um problema hoje, problema no mundo, um problema grande no Brasil, mas você tendo acesso, você não leva meses para colocar uma função. Nós fazíamos piloto numa garagem em 2, 3 dias, então é possível uma empresa sair com uma coisa funcionando em 1 semana, se ela já tem os dados, se ela tem. E eu diria que a pequena empresa, ela tem uma vantagem que é a agilidade, né? Uma empresa grande, o processo de tomada de decisão é complexo, tem departamento de TI, tem isso, tem aquilo, vai. E uma pequena empresa não precisa fazer isso. Então, na verdade, a pequena empresa precisa enxergar que isso é uma coisa positiva. E isso, se o líder da empresa percebe essa vantagem, 60% do caminho está andado. Ele pode capitalizar em coisas que vão se transformar numa vantagem, não numa desvantagem, que é se mover de uma forma rápida, de uma forma enxuta, tem menos gente, tem menos. Então, eu não vejo, e a gente interagiu com muita empresa pequena, eu não vejo isso como um obstáculo. Como eu comentei, não custa caro. Eu acho que a primeira barreira é entender o que dá para fazer e ter vontade de fazer, porque se você não tiver vontade, não sai do outro lado, né? Então, uma das coisas que a associação tem tentado fazer para promover o uso de inteligência artificial é exatamente mostrar casos de uso, mostrar a empresas o que já realizaram, para que torne isso um pouco mais palpável de você. Putz, eu podia estar fazendo isso, eu posso começar por aqui, eu posso aplicar nesse processo. Então, mas eu não acho que uma empresa
pequena está em desvantagem, talvez ela tenha uma grande vantagem do ponto de vista de velocidade, de agilidade. Então... Eu concordo com você, Marco, e fica aqui também, né, um recado para todos, que existe uma série de cursos na entidade, né, que o Gisele colocou o link aqui, existem eventos e existem associações que podem ser feitas até de forma individual. E acho que o caminho é esse, né, entender na minha profissão, na sua profissão, então eu sei que tem médico aqui, que tem pessoal de comunicação, entender, né, dentro da minha área, dentro do meu escopo de trabalho, seja profissional ou seja para minha empresa, de que forma, por onde eu começo, né? E acho que você pontuou bem, né? Ou seja, existe uma série de conteúdos, segue a entidade no Insta, segue o site, segue nas redes sociais, segue o Marcos aí no LinkedIn, né, Marcos, nas redes também. Regina, muitos colocam isso como sendo a quarta revolução industrial, né? E se a gente olhar o que aconteceu, que também não tem tanto tempo assim, né? Foi século XIX ali, máquina a vapor, energia elétrica. Se olha um filme de 100 anos, é um outro mundo, completamente diferente, né? E olha o que aconteceu com os países que lideraram a Revolução Industrial. A gente imagina que sempre foi assim, mas os Estados Unidos é uma potência desde o século XIX, não sempre foi potência, era uma colônia. Então, no fundo, Inglaterra, França, Estados Unidos, esses países se beneficiaram muito da segunda Revolução Industrial, da primeira e da segunda Revolução Industrial. E acho que a discussão que a gente tenta promover é que é importante que o Brasil se insira nessa quarta Revolução Industrial. Ou a gente vai perder isso, né? A gente vê as empresas se mobilizando. E eu diria que, do ponto de vista das empresas, nós não estamos atrás, nós temos casos de uso que são exemplo do que existe de melhor no mundo. Agora, como país, como sociedade, se a gente não embarcar nisso, da mesma forma que eu falei, a empresa está fadada ao fracasso se ela não embarcar, também como país, do ponto de vista de competitividade, você não vai se desenvolver pura e simplesmente com uma estratégia agrícola de ser exportador de soja, de metais, de carne. Tem que ter uma estratégia que olhe outras coisas. Então, eu acho que isso é uma agenda importante para as empresas, uma agenda importante para o país, para as pessoas, que elas olhem, porque o poder de transformação é muito grande. Não está restrito a um setor, não está restrito a uma área da economia, um tipo de indústria, é uma coisa muito grande. Então, é importante entender o que está acontecendo, né? E acho que, como você frisou, né, acima de tudo, que nós, como pessoas, como profissionais, também olhe, né, para isso dentro das nossas profissões, né, dentro das nossas carreiras. Porque se todos seremos impactados de alguma forma, né, no nosso ambiente de trabalho, também entender que isso pode ser um diferencial competitivo aí, né, para um avanço profissional, independente da idade, né? Isso que eu acho que é legal. Bom, pessoal, estamos chegando aqui em cima da hora. Eu agradeço assim, imensamente o Marco de ter nos ajudado com esse talk. A gente quer muito fazer essa aproximação intensa com profissionais de marketing, profissionais de branding junto à entidade. Então, assim, fica o canal aberto aqui, tanto do Marco, quanto meu, quanto do Neurobranding Lab, né? Então, participando dos eventos, enfim, a gente quer fomentar isso dentro do ambiente, né, das empresas e talvez das pequenas, mas falando de marketing, falando de brand. Então, assim, eu só posso agradecer. Agradeço aí a todos vocês que estiveram conosco nessa noite de hoje. Lembrem que quem quiser o certificado, né, acessa a planilha que o Gisele colocou o link agora aqui no chat, escreve lá que quer o certificado e coloca o nome como quer o certificado. E daqui 15 dias nos vemos, né? E gratidão aí, Miro, com você aí. Obrigado vocês aí pela oportunidade, Regina. Bacana. Bom, lembrando que os Brand Talks são oferecidos pelo Neurobranding Lab, marca, ciência e dados. Conectar marcas ao cérebro muda tudo. Obrigado, Lauria. Obrigado, Regina, Rodrigo, Gesiel. Obrigado a todos. Miro. Até a próxima. Obrigado. Até, pessoal. Obrigado, Marcos. Boa noite. Eu acho que você pode parar de